Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vanessa e hoje o nosso componente curricular é Geografia. Hoje nós iremos falar sobre a formação da comunidade urbana, ou seja, as nossas cidades. Na aula anterior, nós falamos sobre a comunidade rural. Vamos relembrar rapidamente, porque nós iremos fazer algumas socializações, ok? Então, a comunidade rural, ela é constituída por sítios, chácaras e fazendas. E essas construções, elas são umas longe das outras. O trabalho que predomina, agricultura e pecuária, ok? Agricultura, produção de alimentos. Pecuária, criação de animais. E a comunidade urbana, como será que ela é constituída? A zona urbana é a área do município onde se localiza a cidade, não importando o seu tamanho ou a quantidade de habitantes. Seja uma cidade grande ou pequena, é considerada zona urbana quando não está incluída na área rural, que é constituída por sítio, chácaras e fazendas. Então, observem, a diferença é que na área urbana, as construções, elas são umas bem próximas das outras e elas compõem o que nós chamamos de bairros. Estes bairros que formam as nossas cidades. Vamos analisar os bairros. Esta é a imagem de um bairro. O que contém em um bairro? Várias construções, umas próximas das outras, sendo que muitas são as nossas moradias. Além das nossas moradias, temos outras construções. Vamos observar? Temos biblioteca, prefeitura, posto de gasolina, padaria, igrejas, parques, enfim, há várias construções em um bairro. Estes bairros, eles também têm uma classificação. Ele pode ser um bairro comercial ou um bairro residencial. Observe, se um bairro tem muitas construções e poucos comércios, nós chamamos de bairros residenciais. Se um bairro tem muitos comércios e poucas moradias, este bairro é um bairro comercial. Geralmente, o bairro comercial nós encontramos no centro das cidades. Ali há muitos e muitos comércios, né? O que nós chamamos de lojas, lojas de todas as espécies e modelos. Lojas de roupas, lojas de calçado, lojas de material escolar, de brinquedo, uma infinidade de lojas. E nós falamos que o trabalho que predomina na área rural é agricultura e pecuária. Não foi isso? Já na área urbana, o trabalho que prevalece é o trabalho no comércio. As pessoas trabalham no comércio. Existem outros trabalhos, como por exemplo o meu. Estou aqui, ministrando a aula para vocês. Mas a maioria das pessoas que moram na área urbana trabalha no comércio. E quais as outras classificações de um bairro? Vamos analisar. Os bairros, eles existem ruas, várias ruas. Essas ruas, elas servem para separar uns grupos de construções das outras. Cada rua desta daqui possui um código. O código nós chamamos de CEP. Este CEP ajuda os serviços essenciais a encontrar o nosso endereço. Por quê? Porque através do CEP, eles irão saber o nome da nossa rua, o nome do nosso bairro e a nossa cidade. No CEP, só não identifica o número da minha casa e o modelo da minha casa. O número da minha casa e o modelo da minha casa eu tenho que estar falando, ok? Por exemplo, para o correio entregar minhas correspondências, ele vai observar o CEP da minha rua, mas eu preciso falar qual é o número da minha casa e se a minha casa é uma casa ou se é prédio, ok? Muito bem.
Agora, nós iremos ouvir o Marcelo. O Marcelo vai contar para nós o que tem na rua dele. Vamos lá? A Rua do Marcelo é uma história contada por Ruth Rocha e ilustrado por Alberto Linares. Vamos ouvir? Na minha rua tem uma porção de casas e prédios. Tem casas que servem para morar, tem outras que servem para trabalhar. Quando os prédios servem para morar, chama-se prédios de apartamentos. Na minha opinião, esses prédios deviam se chamar empilhamentos, porque são uma porção de casas empilhadas umas em cima das outras. Todas as casas e os prédios têm um número. O nome da rua mais o número das casas se chama endereço. O endereço é importante para as pessoas encontrarem a gente e também para a gente receber cartas, jornais e até uma pizza de vez em quando. Tem ruas que são calçadas e tem ruas que são de terra. Quase todas as ruas calçadas são asfaltadas, só poucas ruas são de pedras. Minha rua é asfaltada até a esquina da avenida, depois ela é de terra. Nesse pedaço tem um campinho de futebol. Na minha rua tinha uma casa grande, onde não morava ninguém. Agora demoliram a casa e estão construindo um prédio. O pedreiro, que é meu amigo, me mostrou como se faz uma parede. As calçadas da minha rua são umas diferentes das outras. A da casa da Terezinha é de pedrinhas brancas e pretas. A da frente do apartamento do Alvinho é feita de uns quadrados cheios de quadradinhos. A calçada da casa do Catapimba é de cimento todo riscado. É lá que as meninas brincam de amarelinha. Muitas pessoas do prédio têm cachorros e vêm passear com eles na calçada. Teve um tempo em que as calçadas ficavam cheias de sujeira de cachorro e muita gente pisava na sujeira da calçada e ficava furiosa. Então, as crianças das ruas combinaram que quem tem cachorro carrega um saquinho e uma pazinha e tira a sujeira da calçada. E nós avisamos todas as pessoas grandes. Sabe o que eu fiquei sabendo? Que é assim que eles fazem nas cidades mais importantes do mundo. A gente também combinou que quem puder vai plantar uma árvore em frente da sua casa e vai cuidar dela para ela crescer forte e bonita. Nos bairros mais bonitos, as ruas são cheias de árvores. O Beto foi o primeiro que plantou uma árvore. Ele até fez uma cerquinha em volta e todo dia ele rega a árvore. Na minha rua tem casas térreas, que são casas baixinhas como a da Terezinha. E tem casas altas, como a do Catapimba, que tem uma escada dentro e chama sobrado. E tem a casa do Zeca, que fica em cima da padaria. E tem o prédio onde mora o Alvinho, que é bem alto e até tem elevador. Tem casas que ficam bem junto das calçadas e outras que ficam lá no fundo e tem jardim na frente, como a casa da Terezinha. E tem umas que tem um espaço grande nos fundos, que se chama quintal, como a casa do Catapimba. As luzes da rua ficam nos postes altos, ligados por muitos fios. Os fios estão sempre cheios de fiapos, que são restos de papagaio. Você sabe o que é um papagaio? Tem gente que chama os papagaios de quadrados, de pipas, e teve um amigo meu que chamava de pandorga. Não se deve empinar papagaios onde tem fios, é perigoso. Na minha rua passa o lixeiro, que leva o lixo, o carteiro, que traz as cartas, e o fruteiro, que vende frutas. Mas o homem que entrega água na casa do alemão não se chama guardeiro, como eu acho que devia. Ele é o entregador de água. Na minha rua tem uma feira divertida. Eu gosto muito de ver. Tem tudo que é fruta, verdura, ovos e um monte de outras coisas. E na minha rua tem a minha casa. Minha casa não é grande e nem pequena e tem um jardim na frente e com outra casa dentro.
a casa do meu cachorro, o Latildo. Na minha rua tem muitos amigos e a gente gosta muito de brincar uns na casa dos outros. Um dia, se você passar lá perto, venha conhecer a minha rua. E aí, vocês gostaram da rua do Marcelo? Só tem um pequeno problema, né? No momento, não estamos podendo ir passear na rua do Marcelo, não. Precisamos ainda ficar em casa. Muito bem. Vocês observaram que o Marcelo citou alguns modelos de moradias, né? Que nós chamamos de casas. Ele falou vários tipos de casas. A gente entende que nos bairros existem vários modelos de casas. Vamos conhecer essas casas? Primeiro, iremos repassar rapidinho o que nós já falamos, né? Os endereços são compostos por o CEP, né, que é o código da rua, o nome da cidade, o nome do bairro, o nome da rua e o número da residência. Muito bem, esses itens compõem o nosso endereço. Importantíssimo, né? E agora os modelos das casas que existem. Observe e veja se algumas dessas parecem com a sua. A casa térrea. A casa térrea, ela é formada, nós chamamos de casas de alvenaria, que elas são construídas de cimentos e tijolos. Ela é baixa, não existe construção em cima. E aqui dentro tem várias repartições, que nós chamamos de cômodos. Já o sobrado, ele tem duas repartições, né? Ele tem a construção embaixo e a construção em cima. E para eu ter acesso à parte de cima do sobrado, existe uma escada. Lembra que o Marcelo falou que a casa do Catapimba é um sobrado? E a sua casa é um sobrado? Temos os prédios, né? Os empilhamentos, como diz o Marcelo. Ele falou que é empilhamentos por quê? Porque as moradias são construídas umas em cima das outras. Mas aqui dentro existe os corredores que separam essas moradias, tá bom? E temos os condomínios. Observe, para vocês não confundirem. Os condomínios é um lugar fechado que lá dentro pode haver construções prediais, que são os prédios, ou casas térreas. O que acontece de diferente nos condomínios que cada morador é o dono da sua casa, mas existem estabelecimentos lá dentro que é para todos. Por exemplo, a piscina, o salão de festa, campinhos, né? Esses lugares é público às pessoas que moram dentro do condomínio. E temos os barracos. Os barracos são conhecidos por serem construídos de madeiras e eles são afastados das cidades, dos centros das cidades, né? As moradias, elas também são construídas de acordo com a cultura de um povo ou de acordo com a estação climática, vocês sabiam? Vocês estão lembrados que nós estamos falando sempre da cultura indígena? Pois é, a casa dos índios, ela é construída de acordo com a sua cultura. O índio não vive em harmonia com a natureza? Observe a casa do índio. Olha, a casa do índio é chamada de oca. Ela é construída de objetos naturais. Isto aqui são palhas. E estação climática? Um modelo de casa de acordo com a estação climática. Eu não conheço, só por desenho. Os iglus, que são as casas dos esquimós. Por que de acordo com a estação climática? Porque lá é muito frio. Agora, além do Marcelo, outros coleguinhas irão fazer participação nas nossas aulas. Eles irão falar como é o seu bairro e como é a sua casa. Vamos ouvi-los? Olá, professora Vanessa. Meu nome é Guilherme de Souza Guzmão. Sou do segundo ano A da Escola Municipal Prefeito Ronaldo Perim. Perto da minha casa
Tem padaria, supermercado, igreja, escola. Olá, professora Vanessa. Meu nome é Miguel Siqueira de Oliveira. Sou do segundo ano C da Escola Municipal José Ângela de Marca. Eu moro em uma casa, aqui perto tem padaria, mercado e igreja. E aí, vocês gostaram da casa dos nossos amigos? Olha, eu adorei a casa de cada um e os bairros de vocês é muito interessante. Muito obrigado pela participação. E para finalizar, vamos olhar quais são as características de uma casa? Muito bem! As casas são divididas em partes, chamadas de cômodos. Observe a casa abaixo. Este modelo aqui é um sobrado. Observe, nós temos a sala, cozinha, quarto, banheiro e outro quarto. Vamos fazer a divisão, ó. Temos a cozinha, a sala, os quartos, que são 2, e o banheiro. E aí, a sua casa é assim também? Nós vamos ficando por aqui. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. E não esqueçam, para acessar nossa plataforma SMED GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece aqui, ó, no cantinho desta tela. E se inscreva no canal do YouTube. Beijo e fiquem com Deus!